os primeiros relatos de alteridade, marco para a antropologia. E o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar ao aluno os primeiros relatos de alteridade produzidos no século XVI, por ocasião do encontro entre europeus e culturas indígenas, demonstrar a construção de uma dupla resposta frente à diversidade que oscila entre repulsa e fascinação e que ainda se faz presente no senso comum. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? No século XVI, tivemos vários relatos de viajantes e discursos de pensadores sobre o encontro com diferentes povos. Estes relatos de alteridade não foram importantes apenas pelo conhecimento e em relação ao outro. Os discursos de alteridade, mas também pelo fato de os homens se auto-interpretam ao entrarem em contato com a diferença. Então, no século XVI, nós tivemos vários relatos dos viajantes, né? Que é o fato deles terem se encontrado, né, com diferentes povos, né? Então, nós tivemos no século XVI vários relatos de viajantes, né, e discursos de pensadores sobre o encontro com diferentes povos. Estes relatos de alteridade não foram importantes. Então, os relatos de alteridade foram os relatos dos viajantes. Não foi só importante pelo conhecimento. O relato de alteridade, ele não foi só importante pelo conhecimento, mas também em relação ao outro, né? Os discursos de alteridade, mas também pelo fato de os homens se auto-interpretam ao entrarem em contato com a diferença, ou seja, os viajantes, eles mesmos se interpretam. A partir do momento em que os homens, né, os viajantes, eles entram em contato com a diferença, com diferentes povos, tá, pessoal? Entre aspas. Por isso, a descoberta da América tem um significado vital para o entendimento do homem europeu. O mundo selvagem é um contraponto à civilização ocidental. Este contraponto funciona tanto como fonte de inspiração como de dominação. O outro pré-existente como diferença e é utilizado pelo europeu para a compreensão das variedades da espécie humana. Já na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, temos um emblemático relato de alteridade. A carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi escrivão português na armada de Pedro Álvares Cabral e escreveu as primeiras notícias sobre o Brasil. Então foi Pero Vaz de Caminha quem escreveu as primeiras notícias sobre o Brasil. Foi ele, tá? Foi Pero Vaz de Caminhas, o primeiro homem, que era um escrivão português, foi o primeiro homem, né, na qual ele escreveu as primeiras notícias sobre o Brasil. Trata-se da carta ao El-Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil. Leia a carta de Pero Vaz acessando o site www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf, né? Eu vou ler para vocês a carta de Pero Vaz de Caminha, tá, pessoal? Na carta, embora Pero Vaz mencione relatar fatos sem tirar nem pôr, temos a percepção de um português sobre as terras, a vegetação, a moradia, o tipo de alimentação e o comportamento dos indígenas, impressões estas totalmente pautadas pelo pensamento europeu. Este encontro entre o português e o indígena provocou tal perplexidade que a coroa portuguesa e a Igreja Católica, em um primeiro momento, versavam sobre a presença ou não de alma nestes habitantes.
teriam ou não alma? Estariam inseridos na doutrina do pecado original? Enfim, pertenceriam à humanidade? Nesta origem do encontro entre a diversidade surge o que Laplantine, 2001, chama de dupla resposta ideológica, fascinação e repulsa. Estas ideologias estariam presentes não só no início da história da humanidade, mas também nos dias atuais, já que aparece com extrema regularidade em nossas atitudes. Isto porque os homens têm certa dificuldade em encarar e lidar com a diferença. Na antiguidade grega, eram considerados bárbaros aqueles que não pertenciam à cultura helênica. Um dos povos bárbaros eram os vândalos. Interessante notarmos que as denominações bárbaros, entre aspas, e vândalos, que a princípio eram substantivos, transformaram-se em adjetivos. Tal a força dos julgamentos que os povos fazem uns sobre os outros. Temos designações posteriores como selvagens, primitivos e subdesenvolvidos, para apontar a suposta inferioridade de um povo em relação ao outro. Ainda é possível notarmos, nestes relatos, a tendência em expulsar para a natureza tudo aquilo que não consideramos pertencente à nossa cultura. Assim, eventualmente, flagramos pessoas dizendo: comportam-se como animais. Aquela pessoa é burra, entre aspas, tá, pessoal? Ou porca, ou um cavalo. Portanto, além da postura etnocêntrica definida como a tendência a julgar as outras sociedades a partir de critérios inerentes à cultura daquele que julga ou observa, apresentamos não raras vezes a atitude antropocêntrica que considera o homem o centro do universo, que é o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, a medida de todas as coisas, sendo a ele tudo destinado. Hegel, em sua obra Introdução à Filosofia da História, de 1830, ele fala dos povos da América do Sul como mais estúpidos que os da América do Norte. Afirma que a África seria a forma de humanidade mais inferior que todas. Para Hegel, estes povos estavam impossibilitados, graças à sua inferioridade, em chegar a ter a consciência de si, inclusive por acreditar não terem história. Podemos citar um exemplo da ideologia de fascinação pelo selvagem com Rousseau, em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1753. Quanto às doenças, não repetirei as declamações inúteis e falsas que faz contra a medicina a maioria das pessoas de boa saúde, mas perguntarei se há uma observação sólida da qual se possa concluir que, no país em que essa arte é mais descuidada, a vida do homem seja mais breve do que naqueles em que a cultivam com o maior dos cuidados. E como poderia acontecer se nós nos causamos males mais numerosos do que os remédios que a medicina pode nos fornecer? A extrema desigualdade na maneira de viver, o excesso de ociosidade de uns e o excesso de trabalho de outros, a facilidade de irritar e de satisfazer nossos apetites e nossa sensualidade. Os alimentos muito rebuscados dos ricos que os nutrem com sucos abraçadores e que determinam tantas indigestões, a má alimentação dos pobres que frequentemente lhes falta e cuja carência faz que sobrecarreguem, quando possível, avidamente seu estômago, as vigílias, os excessos de toda sorte, os transportes imoderados de todas as paixões, as fadigas
e os esgotamentos do espírito, as tristezas e os trabalhos sem número pelos quais se passa em todos os estados e pelos quais as almas são perpetuamente corroídas, são todos indícios funestos de que a maioria de nossos males é obra nossa e que teríamos evitado quase todos se tivéssemos conservado a maneira simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela natureza. Se ela nos destinou a sermos sãos, ouço quase assegurar que o estado de reflexão é um estado contrário à natureza e que o homem que medita é um animal depravado. Quando se pensa na constituição dos selvagens, pelo menos daqueles que não estragamos com nossos licores fortes, quando se sabe que eles quase não conhecem outras doenças, senão as feridas da velhice, fica-se bastante inclinado a crer que com facilidade se faria a história das doenças humanas seguindo a das sociedades civis. Nesta obra, entre outras coisas, Rousseau afirma que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe e dá como exemplo desta bondade natural ou selvagem. Houve, no século XIV, a polêmica entre Sepúlveda e Las Casas, que ilustra muito bem esta dupla resposta ideológica de repulsa e fascinação, que aqui estamos tratando. O dominicano Las Casas defende que os índios não são bárbaros, que eles possuem organização, ordem política e grandes virtudes morais. Ainda contrapõe estes povos a países europeus e a eles próprios espanhóis, dizendo que praticaram muito mais atrocidades, foram pervertidos, irracionais e depravados. Por sua vez, Sepúlveda declara que existiriam aqueles que são, por natureza, os senhores, ao contrário, porém, os preguiçosos, os espíritos lentos, mesmo que tenham as forças físicas para cumprir todas as tarefas necessárias, são, por natureza, servos. Sepúlveda afirmava ainda que alguns povos poderiam dominar aos outros legitimados por diferenças naturais de inferioridade. E qual é o olhar dos viajantes sobre o Brasil? O Brasil no olhar dos viajantes. Outra fonte de pesquisa interessante para percebermos o olhar do outro sobre a construção da cultura brasileira, sua arte, seus hábitos, a diversidade de sua flora, a fauna, retratados pelo europeu, portugueses, franceses, holandeses, é o documentário Brasil no olhar dos viajantes, de 2012, com direção de João Carlos Fontoura. Este documentário foi produzido pela TV Senado e pode ser assistido pelo YouTube, www.youtube.com. De qualquer forma, seja pela idealização, fascinação ou pela negação, repulsa, quase sempre temos o hábito de olharmos para o outro a partir da visão positiva ou negativa que temos da nossa própria sociedade ou cultura. Que tal lermos a carta de Pero Vaz como exercício de identificação da dupla resposta ideológica citada nesta aula? Vamos ler? Pois eu vou ler agora para vocês a carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos lá? A carta de Caminha, olhando através da história. O texto abaixo, o texto que eu vou ler agora, é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, ele escreve uma carta ao rei de Portugal, escrita logo após o descobrimento do Brasil. A partir do momento, após o descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever uma carta ao rei de Portugal. Este texto
se insere na literatura de informação ou literatura dos viajantes e surge como a primeira manifestação literária brasileira, resultado do encontro entre portugueses e indígenas em 1500. Seu principal objetivo é relatar as características da terra recém-descoberta e os episódios nelas vividos. Qual era o objetivo de Pero Vaz de Caminha escrever essa carta? Relatar para Portugal as características da terra, da nova terra, que é o Brasil, recém-descoberta, e os episódios nela vividos. Carta de achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão Mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia tome vossa alteza minha ignorância, por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo, e digo que seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, e quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal. Né? Então, esse monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra chã, a terra, né? A terra de Veracruz, que é a terra recém-descoberta, né? E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. A feição deles, né? A feição desses 7 ou 8 homens, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir, ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado, e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Esses homens pardos, um tanto avermelhados, de bom rosto e bons narizes, eles eram os indígenas, que Pero Vaz de Caminha está escrevendo o primeiro contato com os portugueses e os indígenas. Ele está fazendo as características dos indígenas. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira. Aos pés, uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro. Né? O capitão estava bem vestido com um colar de ouro, muito grande, ao pescoço. Né?
Acenderam-se tochas, e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a ninguém, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão, ou seja, eles focaram o seu olhar no colar do capitão, e começou a fazer acenos, começou a acenar, com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles, traziam os beiços furados, e nos buracos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha, e alguns deles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, a metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de escapes. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame que aqui há muito, e dessa semente frutos que a terra e as árvores de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, conquanto trigo e legumes comemos. Parece-me, gente, de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma. Os indígenas não foram cristianizados ainda, né? Porque os indígenas, eles não eram cristãos nesse período, né? Porque eles ainda não entendiam, eles eram inocentes. Eles não entendiam a nossa fala. Então, tinha que fazer com que eles entendessem a nossa fala. Eles tinham que primeiro entender o português para depois ser cristianizado, né? Aí onde vai ter as missões jesuíticas, né? E tudo mais. Visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. Os indígenas não são maus. Os indígenas eram pessoas boas. E eles eram simples, tá? Humildes. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons, e segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, do que entenderam-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem,
E bem creio que, se vossa Alteza aqui mandar, quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo da vossa Alteza. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata nela na nova terra. Ou seja, o Brasil recém-descoberto, eles não sabiam se o Brasil tinha ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhá vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Salvar os indígenas, salvar, né, salvar os indígenas, né? Salvar os indígenas, salvar as pessoas. Salvar as pessoas que né, naquela época estavam no Brasil, assim que ele foi recém-descoberto. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se há um pouco alonguei, ela me perdoe, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer, mo fez por assim pelo miúdo. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, de vossa ilha de Vera Cruz, hoje sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Foi quando, né, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta. Escreveu a carta ao rei de Portugal. Caminha Pero Vaz de carta a El Rei Dom Manuel. Pessoal, antes de eu terminar, aqui no texto falou do Capitão Moore, né? Era a designação dada para cada um dos oficiais militares. Então, o Capitão Moore eram os oficiais militares do rei de Portugal, responsáveis pelo comando das tropas de ordenança em cada cidade, vila ou concelho de Portugal, entre os séculos 16 e 19. A designação foi também aplicada a outras funções militares e administrativas na Marinha e no ultramar português. Ultramar português. Meu nome é Ultramare. Meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Ultramare.